Olá, amigos, estamos aqui com mais um Abelardos Podcast aí, hoje trazendo uma personalidade das mais marcantes da televisão paraibana, que é a nossa Fernandinha Albuquerque. Que bom você estar aqui, Abelardo, né? Rapaz, que alegria estar aqui nessa bancada tão eclética da família Abelardo, né? A gente pode dizer que a gente está aqui em família. É isso. E eu estou muito feliz de fazer parte, inclusive, desse novo projeto que vocês tão brilhantemente têm se destacado na internet. Todo mundo comentando sobre vocês. Eu já estou até com medo, que sentou aqui, meu filho. O negócio escalpelado, escalpelado. Pois seja muito bem-vinda, Fernandinha, e os nossos... os Abelardos aqui que fazem o Abelardo Podcast, todos eles têm uma saudação para você aí, vamos lá. Primeiro é um prazer tê-la aqui, Fernandinha, e já vou pedir a você, como vou pedir para você também, galera. Se inscreve no Abelardos Podcast, acompanha a gente, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, no Abelardos _podcast e comenta, faz comentário, nem que seja pra meter o pau, mas comenta, não é não, Bug? Com certeza, aperta, taca o dedo lá no sininho. Senta o dedo. Com certeza, Fernanda, pessoalmente é uma honra, de fato, você é uma referência na comunicação da Paraíba, é uma referência pessoal pra mim. Obrigada, também de fato é um orgulho ter você aqui ao lado. Fernanda, tudo bom? Fale, Fernanda. Eu tô em casa. Agora, essa história de você ser apresentadora e você ser entrevistada, a Abelardo vai me entender bem, a gente fica assim, não, eu não posso conduzir o negócio, eu tenho que deixar ser conduzida, né? Então a gente fica mais aqui esperando as coisas chegarem. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. A gente tava relembrando, gente, antes disso aqui tudo começar, o Play tá no ar. Quantos anos de história, né? Bug estava lembrando como me conheceu, Abelardo Jurema. Quantos anos de história de televisão, de comunicação. E como foi árduo chegar para estar aqui diante de vocês, como Fernandinha, que a Paraíba conhece. Eu sempre gosto de contar a minha historinha, sabe, Abelardo? Porque quando o Abelardo está aqui... Quem não conhece a história da Abelardo, julga a Abelardo pelo hoje. Julga todos nós pelo hoje. Mas a nossa historinha faz... Cidade Negra tem uma música que diz assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas, né? Eu não vacilei. E é muito da minha história essa música. E exatamente sobre a sua história que eu ia iniciar o nosso bate-papo perguntando não, mas comentando com você, que você dissesse, porque a Fernanda, ela veio da periferia, de um bairro da periferia, uma infância simples, né? E ela alcançou onde ela está hoje, né? Uma caminhada vitoriosa em todos os sentidos, não somente como apresentadora de televisão, mas também, Fernanda, como mulher, né? Como cidadã, né? Você conquistou um espaço muito importante. Eu queria que você falasse como é que é isso, como é que uma pessoa, uma menina jovem, bonita, sai da periferia, né? Eu digo da periferia porque era como eu conheci, você me disse, já contou essa história algumas vezes. Nenhum problema com isso. Pois é, e eu queria saber como é que é esse caminho, né? Certo, vamos lá. Primeiro que eu não nasci em João Pessoa, eu nasci em Campina Grande, nasci num bairro também popular chamado Monte Santo, morava na rua Monte Santo, e era a rua de cemitério lá em Campina Grande, Bug. E a nossa grande diversão, o grande ápice da nossa rua era 2 de novembro, que é o dia de finados. Então você vê que loucura. Era o dia mais animado. Nossa, 4 horas da manhã, as barracas sendo montadas, as velas sendo organizadas, empilhadas, os cestos de flores. Gente, parecia que você tá nesse filme Mirabel, agora que tem Encanto, né? Era uma loucura. Então a gente já ficava com ansiedade para chegar 2 de novembro, porque era o movimento da rua. Enfim. E depois a gente ia... começar de estabelecido, as pessoas compravam as velas, subiam a rua, uns chorando, outros... Porque a morte para cada pessoa é de um jeito, né? A gente tinha, Bug, a ânsia de chegar no túmulo do Major Veneziano, que a família inteira decorava de rosas vermelhas, e a gente ia contar quantas rosas tinha naquele ano. Então, Danado. Então eu e os meus irmãos, nós íamos, eita, esse ano tem tanto, não lembro quantas rosas tinha, né? Mas eles não misturavam flores, eram apenas rosas vermelhas. Então, é dessa infância, Abelardo, de brincar dentro do cemitério. É tanto que hoje eu gosto muito quando eu visito um país diferente, um lugar diferente, eu gosto de ir no cemitério. Que bicha doida é essa que é ir pra cemitério? Desse gente, é a minha relação com a minha infância, né? E aí a gente nasce... Tem cemitérios espetaculares. Tem países da América Central que fazem verdadeiras festas com o dia dos finados. Você vai na Argentina e não a vai Recoleta, lá no... A Recoleta lá em Buenos Aires é um ponto de encontro lá. Você não vai no túmulo de Eva Perón, você não foi na Argentina, foi em Buenos né? Aires, Mas vamos lá. E aí, pronto.
essa é a minha infância, meio de rua, bairro popular e tal. E acontece uma grande tragédia na minha vida. Meu irmão mais velho, e hoje mãe eu entendo que não é que mãe tem filho preferido. Maria Lúcia vai me entender. Mãe entende filho que precisa mais da presença dela. E meu irmão mais velho precisava mais da presença da minha mãe, porque naquela época ele já dava cavalo de pau, ele já, sabe aquele mais ousado da adolescência... família, mais barra pesada. E ele morre 2 esquinas depois da minha casa, num acidente de moto, em 7 de setembro. Então, você imagina, você morar aqui numa rua e 2 esquinas depois, o seu filho falecer, tragicamente. Ele tem quantos anos? 19 anos. E aí, minha mãe tinha sonhado que ele ia morrer e disse a ele, não sai de casa. Sabe aquelas coisas que parecem novela mexicana, mas era o que aconteceu? E aí, meu irmão morre fatidicamente naquele 7 de setembro de 91. Minha mãe entra numa depressão, mas até então a gente não sabia. Porque em 91, o que é depressão? Ninguém sabia o que era. E aí, ela se tranca num quarto, nós tínhamos uma pequena loja de roupa lá, ela fecha tudo. Meu pai é analfabeto, mas era empregado. Meu pai era operador de máquinas pesadas, né? Ele dirigia trator. Minha mãe era costureira. Então, ela fez uma mini fábrica e tal. E aquela com muita luta, ela cai em depressão. E agora? Porque na minha casa, Abelardo, minha mãe sempre foi a timoneira. O exemplo de mulher que se erguia para tomar as decisões. Meu pai sempre muito passivo, muito calmo, um amor. E minha mãe altiva, guerreira, aguerrida, decidia, vamos embora. Ela disse, eu vou embora. Ele disse, você tá louca? Ela disse, pois você fique, porque eu vou embora. E ela veio mesmo embora. Veio para João Pessoa, alugou uma casa e nós viemos também morar num bairro Quantos popular. irmãos vocês? Fora o que morreu? Nós éramos 4, com a morte do meu irmão ficamos 3, mas minha mãe ressuscitou, saiu dessa depressão graças à adoção da minha irmã mais nova, Flavinha. Ela adotou Flavinha antes da gente vir embora. E aí a gente recomeça aqui em João Pessoa e recomeça no bairro do Roger. Também um bairro, né, periférico. E a gente vai morar ali na Avenida Gouveia Nóbrega. E você imagina, você vir para uma cidade onde minha mãe só tinha uma amiga e recomeçou como costureira. Meu pai não veio porque Quantos não tinha anos emprego. você tinha nessa época? 14. Sim. 14 anos. E aí a gente chega no bairro do Roger, se estabelece, vai criando as conexões, né? Eu sempre muito... E aí eu tenho o meu primeiro negócio, aos 15 anos. Eu me torno professora de reforço escolar dos meus vizinhos. Sim. Eu fui ganhar dinheiro dando claro. aula. Com 15 anos? Com 15 anos. Jamile hoje é fotógrafa. Graças a Deus a gente se encontra na rua, a gente conta essa história. Então eu ia para a área da minha casa, botava uma mesinha de plástico e eu ia ensinar as tarefas, né, da escola deles. E ali foi o meu primeiro pontapé de empreendedora, né? Porque eu digo assim, Abelardo, quem não nasce herdeiro tem que ser guerreiro. É claro. Filho de pobre não tem que ter preguiça, não. Não pode ter preguiça. Porque vai fazer o quê, gente? Quem é herdeiro senta na cadeira, espera os pais falecerem e a herança vai chegar. No meu caso, não tinha, no Abelardo, não tinha bug. Tinha que ralar. E minha mãe era muito assim, né? Então segue aí o fluxo, vou estudar à noite. Tínhamos que tomar decisões e minha mãe disse assim, ó, é o seguinte, seu pai não veio, ainda tá trabalhando lá em Campina, a gente tá recomeçando aqui, era muita dificuldade mesmo, sabe? Eu não gosto de ficar, porque, não, foi muita dificuldade de verdade. E aí recomeçamos, eu comecei lá pegando 50 de um, 30 de um aluno de outro aluno, mas aí abre a CIA em João Pessoa. Abriu a CIA, eu fui lá, coloquei o meu currículo, e eu consegui entrar na seleção para fazer como jovem aprendiz os cartões da CIA, com aquela história de meta, de você fazer tantos cartões por dia. E aí eu fui estudar no colégio EPU, que é um colégio público, à noite. Estudei no EPU, fiz o ensino médio, estudei na CIA. E aí começou a minha vida ali profissional com carteira assinada. Então, minha primeira carteira assinada foi nas lojas CIA. E aí começa a minha trajetória, Abelardo, de empregos, até chegar na Câmara de Dirigentes Lojistas, porque da CIA eu descobri que estava tendo um teste de seleção na CDL, e na CDL tinha o plano de saúde, então o salário já era melhor, a condição já era melhor. Faça esse teste de seleção. Na época era Lindenberg Vieira, o saudoso presidente, né? Grande esposo da Inês. E aí faço esse teste de seleção, passo nesse teste de seleção e começo a andar essa Paraíba cadastrando lojas para serem clientes da CDL. Lá também me destaco, graças a Deus, eu sempre fui muito intensa. Eu não entro numa coisa para brincar, eu entro para dar o sangue, para fazer o melhor. E lá eu consegui me destacar e comecei lá na CDL implantar o CDL online. Hoje na época a gente ligava, né, Abelardo, para saber se o nome estava negativado, aí a Abelardo Podcast ligava lá pro CDL, e aí a atendente atendia. CDL, boa tarde, aí você dizia, meu código é 1401, que era o código da sua empresa. Aí, qual o CPF? Tal, e eu dizia, bug
que nada consta. Ó, tá sendo generosa. Nada consta. E quando terminava isso tudo, eles perguntavam qual é o seu código. Porque se eu estava dando informação de que não tem nada negativado no nome dele, tem que ter a credencial de quem fez. Aí eu dizia 126, era o meu código. Sim. E aí sempre eu falava, minha voz da 126 é tão bonita. Que voz bonita do código 126. E ficava, né, entre os comerciantes, aquela coisa toda. E até que eu vejo o anúncio na Funetec do curso de radialismo. E eu resolvo me inscrever. Eu não tinha o dinheiro para fazer a matrícula. Já era Moisés Marques. Moisés Marques. Não conhecia Moisés, eu só vi na TV. E eu não tinha o dinheiro para fazer a inscrição. Ligo para minha irmã em Campina Grande, mais velha, que ficou lá. Fabiana, você pode me emprestar? Vai ter um vestibular para o curso de radialismo. Todo mundo diz que eu tenho uma voz bonita. Eu gosto muito de rádio, como tu sabe. Eu era viciada na Jovem Pan, participava de todos os prêmios. E aí ela disse, lhe empresto. Ela fez um depósito na minha poupança. Eu fiz lá a matrícula, fiz o vestibular, passei. E nessa historinha, eu entro como estagiária no Sistema Correio de Comunicação. Se passam 16 anos. E aí Como é que você chegou no Correio? Estagiando. Não, mas eu digo, mas foi por iniciativa sua? Alguém te chamou? Tinha um Não. amigo lá dentro? É assim, quando você fazia o curso te dava várias possibilidades de estágio, né? Sim, entendi. E aí você podia ir para o Sistema Opinião. Estágio você curricular podia... que chamam, parece, né? Era uma condição do curso, você tinha que estagiar. Por coincidência, eu digo deucidência, né? Deus escolheu que o meu estágio caísse para o Sistema Correio. Só que caiu, gente, não para fazer radiojornalismo, que era o que eu queria fazer. Caiu para a Transamérica. Aí J. Júnior, na época, tinha sido entrevistado. Saudoso J. Júnior, Saudoso né? J. Júnior. Tinha sido entrevistado lá naquelas rodas que eles convidam, né, as personalidades para irem dar palestra aos alunos. E eu fiz uma pergunta para ele que marcou ele. Eu disse assim, você tem liberdade de imprensa, como a gente aprende aqui no curso, que nos é garantido, ou você tem liberdade de empresa? Aquilo que a empresa lhe permite falar. Porque todo mundo tava fazendo pergunta assim, como é acordar 4 horas da manhã? Já deu enquadrada. Né? Já Foi deu assim. enquadrada. E isso marcou ele. Passa-se o tempo, ele respondeu lá do jeito dele, eu não me lembro nem sequer como foi a resposta. E aí ele me encontra pelos corredores do Sistema Correio e diz assim, você não é aquela menina do curso... E aí fala do curso de Moisés, né? Você não é aquela menina do curso de Moisés? Eu digo, sim, sou eu, Fernanda. Ele disse, você tá fazendo o que aqui? Eu disse, eu tô estagiando na Transamérica. Ele disse, mas você quer... Ó o tempo, você quer ser disc jockey? Inclusive, meu pai disse que foi disc jockey. Disc jockey. Eu disse, não, eu quero trabalhar com radiojornalismo. E aí eu digo de oportunidades. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Claro. Eu disse, não, eu quero trabalhar com radiojornalismo, mas o estágio só tinha para disc jockey e eu estou aqui. Eles vou lhe chamar para estagiar comigo na minha parte de produção. E foi assim que eu saí da Transamérica, vim para radiojornalismo e passei por todas as etapas de estagiária, chegando no Sistema Correio às 4h30 da manhã, porque Jota entrava no ar às 6h. Então a produção dele começava às 4h, eu estagiária chegava às 4h30, ia a pé, porque do Roge pro Sistema Correio. Pois é, eu tava dizendo isso, porque não era tem bem ônibus, pertinho. não tem ônibus de lá, né? Então é tudo escuro. Vinha a pé. Vinha a pé. Vinha a pé. E aí, amigo, é luta pra conseguir luta, o que a gente meu amigo, sem conseguiu. dúvida. Cheguei lá, e aí a história de aproveitar cada oportunidade. Apareceu pra mim um estágio no TJ. Eu fazia o estágio no Sistema Correio, na rádio, de manhã, e apareceu um estágio para mim no Tribunal de Justiça. E eu fui embora trabalhar no Tribunal de Justiça, e com isso, fiz amizade com muito juiz, com muita gente, tal. Um belo dia, J. Júnior queria entrevistar Ronaldo Queiroga. E ninguém conseguia falar com o Ronaldo. Eu, muito amiga da telefonista do tribunal. Amizade, né, amigo? Nada te conecta mais a pessoas do que a amizade. É verdade. Né? A distância entre o que você deseja e é amizade. Claro. Aí eu liguei pra uma telefonista, mulher, me ajude. Olha, tô precisando muito do telefone de doutor Ronaldo, BBB, bababá. Ela disse, Fernandinha, te passa agora. E foi a minha senha pra me carimbar. E assim eu fui efetivada. Ele disse, olha, manda contratar essa menina. Manda contratar essa menina. E ali eu fui contratada como produtora da Rádio 98. Meu salário era R$323. E ali eu começo uma jornada de carteira assinada depois de 1 ano e meio como estagiária. Então, a gente está contando aqui, resumindo em historinha, mas de muita luta. Mas E na fascinante. Né? televisão? É o que eu ia perguntar, como foi a virada da chave para entrar na televisão? Já estava na rádio, conseguindo aproveitar esses espaços. Jota teve a ideia de me colocar para dar as notícias da internet. Então, ele apresentava o programa com as notícias do dia, o que é que estava. Naquela época, como era que era feito produção, Bug? A gente pegava o jornal do dia anterior, então eu pegava todos os jornais, Jornal da Paraíba, Jornal Correio, União, naquela época nós tínhamos todos os jornais, né? O Norte.
Sorte, todos. Era uma outra época do jornalismo que a gente viveu. E aí a gente pensava as principais notícias do dia anterior, aí a gente pensava, dali a gente ia fazer os desdobramentos, conseguir os entrevistados para repercutir aquilo, e a gente tinha a produção. Aí a internet foi chegando, né, mais amplamente, ele disse, vamos começar a dar as notícias da internet? Eu digo, pronto, eu vou. Então eu entrava, o que é que tá tendo lá no Estadão, o que é que tá tendo na Folha, o que é que tá tendo no UOL, o que é que tá tendo no Yahoo, olha os provedores da época. No Terra. No Terra. E aí a gente ia abrindo ali cotidiano, mulher, saúde, e trazendo as novidades para o programa ficar mais quente, enquanto ele era desdobrado com as notícias dos jornais do dia anterior. E aí, o pessoal da TV começa, menina, que menina pra falar bem. Era o que eles diziam à época. Antônio Hino, então, me chama pra fazer um teste. Saudoso Antônio Hino. Pra ser merchandete. Eu só fui parar na televisão porque eu fui fazer merchandise. E aí, minha mãe costurou uma roupa pra esse dia. Eu me lembro muito bem disso. Minha mãe costurou uma roupa, essa roupa tá aqui na minha mente, tô falando disso pra vocês. Ela costurou a roupa, era uma roupa cinza de seda, com uma manguinha assim bufante, era uma calça cinza, eu tava toda de cinza. Se hoje eu entendesse, eu dizia, mãe, não vamos de cinza não, que cinza neutraliza, eu fico apagada, né? Mas na época era o que ela podia fazer, e ela fez, e eu fiz o teste. E ele disse, você só vai precisar falar mais lento, porque no rádio não tem pausa, né? A gente emenda uma coisa, você sabe. Eu já fiz rádio também, é fascinante rádio. E eu digo sempre, quem faz rádio faz TV. Nem todo mundo que faz TV faz rádio. Mas todo mundo que faz rádio faz TV. Porque a dinâmica do veículo é muito grande. Não tem, um segundo é uma eternidade. Você tem que pensar muito rápido. E aí ele disse, gostei de você. Eu só vou te ensinar a falar mais pausado. Mas no todo o resto você vai fazer os merchans do... Aí pronto, entrei na TV para fazer merchan, fazia os merchans do programa de J. Júnior. E surge o Concursos e Empregos, que era um programa aos sábados. E aí, me sou colocada para apresentar esse programa, só que eu muito menina, eu sempre fui muito maguinha, muito pequenininha, é por isso, Fernandinha. E aí ele disse, não, mas você tem cara muito menina, vamos deixar você mais velha. Eu tinha o cabelo longo, como eu tenho hoje, assim, cortaram o meu cabelo. Eu lembro que fui lá em Gilvan, chorei horrores, viu, Conceição? Chorei demais, mas enfim, era a história, era a oportunidade que eu tinha, então o cabelo era vaidade, era o de menos. Cortaram o meu cabelo... Tipo assim, o de bug. Assim? Tipo assim. Só tinha pra deixar mais velho. Só tinha um pouquinho a mais aqui do lado, mas foi um Chanel batido pra ver se ficava mais imponente. Enfim. Mas a nossa imponência não tá no nosso cabelo, o nosso conteúdo tá aqui dentro das nossas histórias, né? Quem assiste quem venceu aquele milionário lá, aquele jovem, era do repertório de vida dele. É o repertório de vida que faz... Do filme, né? Quem quer ser o milionário, que baseado em fatos reais. Que todo mundo quer dizer assim, caramba, como é que esse menino sabe disso? Se eu não me engano, indiano, né? Que a pergunta final... Como é que esse menino sabe disso? Alguém tá dizendo, tem um ponto, e ele é massacrado, torturado, e não era. Era o repertório de vida. Então, o que me deixava mais madura para ter os posicionamentos que eu tinha no rádio, na televisão, não era a minha idade. Era o que eu já tinha vivido até então, aos 20 anos, para estar ali, né? E aí, pronto, comecei no Concursos e Empregos, Gretchen se ausenta do Mulher Demais. Esse aí é um aspecto interessante, porque o Correio contratou a Gretchen, a cantora Gretchen, que estava morando aqui, né? Então, o TV Correio contratou a Gretchen para fazer o programa Mulher Demais. E a Gretchen passou algumas semanas, eu acredito. Sim. Não foi muito tempo, não. Foram uns meses, mas não foi muito alguns tempo. meses. E depois ela deixou o programa e aí foram buscar exatamente a Fernanda, né? E a Fernanda, que entrou assim, quase que como um tapa-buraco. Sim. Desculpa, mas era mais ou menos isso. Mesmo. Vamos botar aqui, vem cá, Fernanda, aí botar a Fernanda. E ela deu um baile no Conga La Conga. Mas aí no primeiro, do primeiro programa, ela já... Como é que era aquela negócio da Gretchen? Aquela Conga La Conga. Conga La Conga. Não é isso que ela deu um baile no Conga La Conga? Exatamente, ela fez muito mais do que o Conga La Conga. Então ela fez o primeiro programa e a repercussão foi tão boa que ela foi ficando. E, de repente, ela tomou conta do programa, né? Não foi assim? Foi, exatamente. Ela, inclusive, se ausentou para fazer comício. Naquela época, showmício era permitido. Então, ela se ausentou para trabalhar. Era a época em que os cantores ganhavam muito dinheiro, né? E eu fui lá como tapa-buraco mesmo. Você não tá errado em dizer isso. E eu fui lá como uma substituta que estaria por um período. O tapa-buraco talvez tenha sido mas foi um termo que se usa, né? Foi um improviso. Foi um improviso. Como eu comecei... as grandes revelações. Foi quando eu comecei na crônica social. Belardo faz aqui, substitui aqui desse. Aí eu fui fazer. Foi, você fala sempre no jornal, né?
E aí fui lá, fiz. Alexandre Jubé já queria que o primeiro programa fosse ao vivo. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, tenha cara. Porque o galego é assim, né? O galego, vamos, faça ao vivo. O dele não tem. O dele, o piloto já é ao vivo. Eu disse, não, homem, peraí, calma, eu tô chegando aqui agora, eu faço... Não é assim, tal. Ele me permitiu fazer uma semana gravado, primeira semana do Mulher Demais. Depois já foi ao vivo, eu tive a honra de, no primeiro programa, estar com os meus pais. Era uma honra muito grande, gente, se imagina. Para uma filha humilde de Campina Grande, sair de onde a gente saiu, claro, né? E tá com a filha como apresentadora de TV. Então, meu pai e minha mãe estavam lá nesse primeiro dia. Foi uma coisa muito linda mesmo. Então, quando as pessoas dizem assim, Fernandinha, e na política você... Eu disse, amigo, eu conseguia um feito já incrível, que é sair de uma periferia e me tornar apresentadora de TV só numa emissora, passar 16 anos. Inclusive apresentou o Correio Espetacular com o Abelardo, não foi? Foi, Sim. fechamos juntos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando. Eu gosto muito de polêmica, sabe? Gosto também. E eu gosto muito de bastidor, sabe? Então, eu te pergunto o seguinte, nessa tua trajetória que tu contou, né? A tua beleza te atrapalhou em algum momento? Alguém, assim... eu vou dar em cima de Fernandinha. Se eu viesse, ela teve assédio. Exato. Sim, eu ia assim, chegar aí, eu ia molhar o bico. É assim, não é nem que atrapalha, é que a gente vivencia um meio muito preconceituoso. Exatamente, a gente precisa... Se mulher trabalha com homem é porque tem um caso com esse homem. Se mulher trabalha... É sempre assim, nunca é pelo que você enfrentou, nunca é pela sua capacidade, nunca é pelo aquilo que você consegue entregar, é sempre por quem indicou. Então, Bug, não era nem o fato de beleza, nem nada. Era o fato de eu estar trabalhando para um homem que era J. Júnior. Então, começava, será que é casa de J? Será que tá... Sabe? Então, eu precisei, na época eu era casada, à época, ser muito firme e ter um parceiro também que segurasse o tranco para enfrentar esse tipo de julgamento, esse tipo de preconceito, de dizer assim, ó, se tá ali é porque tem... E não tinha absolutamente nada disso, muito pelo contrário. Então, assim... Quando a gente diz que a gente precisou ser firme, é não desistir. Quando você recebe uma pancada dessa, e não é só uma vez, eu precisei me reafirmar muitas e muitas vezes. Não existe isso. Eu tô aqui, eu tô trabalhando. Né? E o próprio Jota, muitas vezes, porque o meio machista de jornalista, a gente sabe como é. Claro. Né? Tem muita gente que hoje nem se assume como afetivo por conta disso. Né? A gente não tá aqui para jogar coisa para debaixo do tapete, é verdade. Lógico. Então a gente precisou enfrentar isso, driblar isso, porque eu tinha um propósito. Eu precisava vencer na vida. E se vencer era passar por cima de preconceito, aguentar o apontamento, sabendo que era mentira, que é o que mais dói. Porque quando a coisa é verdade, você vai ali escapulindo por ali, por acolá, mas quando não é, puxa, dói demais, sabe? É fumaça pura, né, Fernando? Quando é só o julgamento pelo julgamento, o apontar pelo apontar. Então precisou que eu segurasse o tranco mesmo para me estabelecer. Disse, não é porque ele indicou, não é porque tem caso, não é por nada disso. A menina tem talento e foi isso. É tanto que depois ele saiu do sistema Correio, foi para outras emissoras, se aventurou em milhares de outras coisas e eu passei lá por 16 anos. Então não foi a beleza, foi o machismo estrutural que hoje ainda impera e não é só na comunicação. Antes de chegar no ponto da política que você falou, Fernanda, você, se eu não me engano, você também teve o desafio de mudar de emissora, né? Sim, recentemente. Como foi essa mudança? Como é que foi a adaptação? Como é que foi agora que você estava no SBT, ou TV Tambaú, né? TV Tambaú. Quando eu tive um milagre na minha vida em 2017. 2017 é um ano muito marcante assim na minha vida. Primeiro porque eu perdi a minha mãe. Meu pai já tinha morrido em 2014, mas minha mãe morreu em 2017. Então, assim, eu comecei em abril com um ano muito difícil. Minha mãe morre e fatidicamente, assim, eu deixei minha mãe 5h30 da tarde em casa, porque eu ia buscar minha mãe todos os dias. Estivesse onde eu estivesse, eu ia lá buscar ela no trabalho dela e deixava ela na casa dela. Deixei ela 5h30, Belardo, tudo boa, a gente indo olhar tecidos para ela fazer o vestido dela pro meu casamento. Então, eu deixo ela às 5h30 da tarde, no outro dia, às 9 da manhã, eu estava lá naquele Palácio do Bispo, naquela livraria Paulus, comprando uma camisa para dar de presente ao celebrante do meu casamento. Eu queria convidá-lo, mas não queria chegar, venha me convidar. Aí eu comprei uma lembrança lá para ele. E aí minha irmã mais nova me liga, dizendo assim, mãe, eu não tá acordando. Deixa que minha mãe já estava falecida, ela faleceu em casa num ataque fulminante. Então, 2017 foi bem marcante para mim. Isso era abril, a gente chega em outubro, mesmo meu casamento, no religioso. E aí foi um grande momento, porque eu sempre tive o sonho de formar família.
Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu não sabia se eu ia ter marido, com quantas vezes eu ia tentar, né? Porque eu sou casada pela 3ª vez, né? Eu tô quase na linha de Gretchen. Mas é meu Tem que multiplicar isso pra nós. Gretchen. Não, calma. Gretchen parece que Gretchen é casou minha amiga, umas inclusive, hoje, 10 viu? vezes. Mas ela é brasileira, não desiste nunca, gente. Tá tudo certo, tudo bem. E aí eu disse, caramba, 2017 eu já tava tentando engravidar. Um ano inteiro eu não conseguia, aí depois acho que foi porque a morte de manhã mexeu os hormônios. Assim, a gente fica sempre querendo até eu receber um diagnóstico em novembro, que eu tinha uma doença chamada endometriose, que me causa infertilidade. Então, eu recebo aquele diagnóstico de que eu não poderia ser mãe. Exato, recentemente, Anitta. É uma doença, Abelardo, que as mulheres demoram em média 12 anos para descobrir que tem. Então, eu demorei muito tempo para descobrir que eu tinha. E aí, chega o diagnóstico... Você nunca teve filho, nem depois? Aí que vai chegar o milagre. Eu faço uma cirurgia, porque a endometriose é sangue que dentro da gente sai, falando comum, em lugares que não deveriam, internamente. Então, no colo do útero, nas paredes, perto... Inflama muito, né? Inflama, dói, é horrível. E isso causa infertilidade para a mulher. Então, eu recebo esse diagnóstico, perco a minha mãe, recebo o diagnóstico, mas vou casar. E ali naquele altar, na época o casamento foi no Mussulo, eu disse pela fé, porque eu sou cristã e eu creio num Deus que faz o impossível, e eu prometi ao meu marido que pela fé eu ia gerar um filho ou uma filha e que eu ia ser mãe ali. Isso foi em outubro, faça a cirurgia em novembro. E o médico disse, pronto, eu tirei os focos de endometriose, mas para ter filho você vai ter que fazer fertilização ou inseminação. Natural, pela sua doença você não consegue. Ok, segue o barco, toca, fiquei arrasada, chorei, porque é muito triste, né? O único desejo que você tem na vida é ser mãe. E você recebe um diagnóstico que você não vai conseguir naturalmente. Depois da sua mãe, né? Nossa, foi uma loucura. Muito difícil. Mas, Abelardo, eu creio num Deus que faz coisas impossíveis. E ele fez uma menina da periferia chegar numa televisão e a Paraíba inteira, em algum lugar desse estado, qualquer cidade que você chegar, você vai perguntar a alguém, ela vai saber. Eu sei quem é Fernandinha. Talvez a população inteira não saiba. Mas alguém vai saber naquela cidade quem é essa moça. E aí, em 31 de dezembro de 2017, eu descubro que eu tô grávida. Eita, glória. Espontaneamente, sem fazer nenhum tratamento. Então, quando eu digo que 2017 foi um ano muito marcante, é que foi isso. Eu perco a minha mãe, eu descubro que eu sou infértil, mas eu vivo um milagre, eu caso e eu vivo um milagre no último dia do ano. Então, assim, quando eu digo que Deus faz na minha vida, Deus faz na minha vida, fez milagres acontecerem, e aí é justamente nesse momento que eu me torno mãe, que eu entendo que Deus faz as coisas acontecerem, e a gente consegue se colocar, Bug, Abelardo e Jurema, como alguém que tem esperança pra gente conseguir fazer. Porque na política, se você não se colocar como esperança, como alguma coisa que você se levanta como um novo, que você se levanta como alguém para mexer no status quo, é mais do mesmo. Então, se eu, lá de Campina Grande, filha de uma costureira, de um motorista de trator analfabeto, que meu pai só escreveu o nome dele porque eu ensinei. Ele colocava o dedo, eu tinha vergonha dele colocar o dedo no carimbo. Então eu ensinei ele a escrever o nome dele para quando a gente fosse pegar o contra-cheque dele, ele não botar o dedo. Então ele aprendeu a colocar o nome dele sem saber o que ele estava escrevendo. E chega numa televisão, passa 16 anos. E aí, quando eu tenho Lavínia, o mundo faz assim, ó, abre. Primeiro que seu sentido de vida passa a ser outro. Você é pai, né? Os meninos, sei quantos, todos são pais aqui. Todos são pais. Passa a ser outro. Então você não já tem apego. Ai, peraí, eu não posso sair daqui porque aqui é minha zona de conforto. Eu vivi uma zona de conforto no sistema Correio depois de 16 anos. Você tá confortável. A propósito dessa saída, eu queria que você contasse pra gente, porque você deixou o sistema ainda tinha uma força muito grande. Sim. Né? O sistema, ele não vive dos seus melhores momentos hoje, tem umas certas... uns altos e baixos, mas na época que você estava lá, você tinha 16 anos, um programa muito bem sucedido, né? E você tomou a decisão de sair, que uma vez você até me disse assim, eu acho que meu tempo já deu ali, Abelardo. Você me disse isso assim, talvez você nem se lembre, mas a gente conversando você falou. Então eu queria saber que você também contasse para as pessoas aqui, como é que foi essa saída do Correio, essa decisão de você sair, como é que isso tudo aconteceu? Com a maternidade eu passei pela primeira vez 5 meses ausente da TV. Eu nunca, nesses 16 anos, eu tirei 30 dias de férias. Sempre eram férias partidas, 15, 10, 15 e tal. E aí, com essa ausência dos 5 meses da licença maternidade,
eu disse, caramba, tem possibilidades, tem vida lá fora, tem outros caminhos. A internet se apresentou para mim com um universo muito diferente, né? Então eu consegui enxergar outros caminhos, outras possibilidades. E aí eu volto da minha licença maternidade para o Sistema Correio, continuo exercendo o meu trabalho e chega um convite da TV Tambaú. Um convite para um novo desafio, para uma mudança de horário. Mulher Demais, ela era pela manhã, o Com Você era à tarde. Então eu disse, caramba, peraí, eu não vou mais precisar, né, tá tão cedinho, posso ficar um tempo mais com Lavínia. Fui fazer aquele jogo ali que a gente, dona de casa, começa a fazer de prós, de contra. E eu disse, quer saber? Eu vou me jogar nesse negócio. E eu só vou descobrir se dá certo se a gente for. É claro. Porque amanhã o Sistema Correio podia dizer, olha pra mim, só Fernanda, muito obrigada, foi bom, valeu, adeus. Igual a chiclete com banana faz, né? E por que não eu tomar essa iniciativa de... Olha, Belardo, eu não fui subir na sala de Beatriz pra dizer, ó, Bia, ela tá me oferecendo tantos mil, eu quero ficar. Não teve essa conversa, não teve negociação. Foi uma decisão muito serena, muito pensada. Eu demorei 2 meses para dar resposta à TV Tambaú. Nisso, eles foram muito corretos comigo. E eu cheguei muito serenamente, agradeci as portas abertas, agradeci. É tanto que hoje continuo tendo o maior carinho por todo mundo lá e eu sei que eles também têm carinho por mim. Mas era hora de me aventurar. Era hora de romper ciclos e dizer, peraí, como é Fernandinha fora do Sistema Correio de Comunicação? Tá aí, foram 3 anos quase no Com Você, nós crescemos, segundo o último Ibope, 128% na TV Tambaú. E um começo, quando você saiu, havia quem temesse, assim, pela sua carreira, Sim. né? Porque, embora a TV Tambaú seja um complexo de comunicação interessante, forte, mas o Correio, nessa época, o Correio tinha uma ascendência muito grande na mídia, né? E muita gente temeu. E você enfrentou e venceu, né? Muita gente diz assim, você vai se apagar. É. Ninguém vai lembrar de você. A TV Tambaú é menor que a TV Correio. Usavam muito essa expressão. Eu disse, gente, eu sou movida a desafios. Quem tem que foi mal comparando, mas era como você saísse nacionalmente da Globo e fosse para uma outra emissora, vamos dizer. Sim. Mas é o desafio, é aquilo que move. Chega uma hora que dentro de você alguma coisa vai mais forte, que diz assim, ó, vamos arriscar aqui, vamos dar. E aí eu dei toda a energia naquele programa, dei toda a energia, conquistei um público diferente, porque o horário da tarde é uma outra galera, né? Um outro movimento. Reinventamos um programa, criamos histórias. E hoje, onde eu chego, dizendo, eu adorava assistir você de tarde. Eu adorava ver você à tarde. Então, Abelardo, é ousadia. É claro. É você ter coragem de se levantar para aquilo novo. E, sobretudo, não só para aquilo que aparece para você, para aquilo que você também decide fazer. Foi isso que eu fiz, saindo da TV Correio, indo para a TV Tambaú e, novamente, saindo da casa com portas abertas, Não, eu estou saindo agora para um outro propósito, que eles não imaginavam. Você saiu da chamada zona de conforto e foi pra luta, né? E achou que... E apostou e investiu, né? É isso. Sem falar, viu, tio, que se eu não me engano, você também tem um lado empreendedor, que você é empresária. Somos. No meio dessa balanga toda, desse conga toda, ainda tem o lado empresarial, mas né? a partir daí é que ela cresceu, porque ela investiu o nome dela em outros negócios que ela pode dizer pra gente agora. E só antes de entrar na política, como é a Fernandinha empresária? Como é... É uma guerreira, viu, amigo? Porque ser empreendedora nesse país não é fácil. Nada. Vocês Pandemia. que são todos empreendedores aqui, que todo mundo não Já é fácil. tive hamburgueria, já tive Lava Jato, não é brincadeira Pronto, você sabe que não é fácil, nossa carga tributária não nos ajuda, né? Então é tudo muito complicado, mas a história da ousadia carrega comigo. Tava na hora, quando eu estava perto de fazer 30 anos, quando eu tinha 28, Abelardo, eu tive um outro rompante na minha mente de empreender. Porque às vezes a gente acha que empreender é só montar alguma coisa. Empreender também é decisões que você toma em prol de você. Eu decidi fazer um outro curso, uma outra graduação e me tornar autônoma. Então eu fui fazer psicologia. Porque eu disse, não, peraí, se o Sistema Correio não me quiser, se outra emissora não quiser, eu vou trabalhar com o quê? Eu disse, vou para uma área que eu sempre tive vontade de atuar e eu fui fazer o curso de psicologia. E você aproveitou muito bem, ela aproveitou muito bem a marca dela. A marca Fernanda Albuquerque já era uma marca. Sim. Então ela usou essa marca. Fernanda, você estava me dizendo outro dia, e eu queria que você falasse para o pessoal do podcast, também para os outros Abelardos que estão aqui,
Conta quantos empregos, quantas empresas, quantos funcionários você tem, Tá. quantas empresas você tem hoje? Faz o jabá. Sa- Já pensa, né? São Nome da empresa. São tudo. 5, né? Nós somos sócios em 5 empresas. São mais de 100 funcionários. Nós temos Não. empresa em Guarabira. Nós Segura. temos, então, Segura assim, o taco. E eu sempre fui, Segura uma aí. pessoa muito discreta com relação a isso. Fora o salão, que tem o meu nome, né? As 3 unidades, e Espaço Fernando Ali no Albuquerque. Holandas Prime, tem uma muito, unidade no muito Holandas bacana. Ali eu vi Prime. muito bem instalado. Eu olhei Fernanda Albuquerque, fiquei me lembrando dela e a minha admiração pela Fernanda, porque como nós trabalhamos juntos muito tempo e eu sempre fui muito amigo dela e ela meu também, a gente sempre teve uma energia muito boa. Verdade, Abelardo. Quando eu juro, que eu conheci a Fernanda entrando na televisão, fazendo os merchan que ela estava fazendo, e de repente eu olhei ali, eu tô dizendo que eu vou muito pouco ali, mas quando eu entrei, fui comer um hambúrguer lá, quando eu entrei, que eu olhei escrito no letreiro, né? Eu pensei comigo assim, rapaz, a Fernanda conseguiu. Venceu, né? É sobre isso, gente. É sobre não desistir. É sobre não achar que é fácil. É sobre enfrentar uma pandemia e você ter todas as suas unidades fechadas e você dizer, e agora? E aí é quando a gente vê que os instrumentos públicos, eles nos ajudam. Eu precisei recorrer a um Pronamp, que é um auxílio, né, para que a gente não fechasse as unidades. A gente precisa... Então, empreender, Abelardo, é ter coragem. Porque não é para todo mundo. Eu empreendi lá com 15 anos, sendo professora dos meus vizinhos. Eu empreendi quando, em 2018, eu resolvi abrir salão de beleza. E sabe quanto eu tinha para abrir o salão? 20 mil reais. Eu juntei 20 mil reais e eu disse, vou abrir um negócio. Menina, tu é doida, Nanda? Tu vai abrir um negócio de cabelo, tu não é cabeleireira. Com 20 mil? Com 20 mil? Eu disse, eu vou pro Sebrae. Por isso que eu defendo tanto os cursos e as capacitações. Claro. Eu fui pro Sebrae. Lá no Sebrae, eu contratei uma consultoria e eu fui aprender tudo sobre abrir empresa, sobre ser empreendedora. Porque se eu não ia executar o serviço, eu precisava entender da gestão, eu precisava saber contratar as pessoas. E aí é um trabalho muito interessante que o Sebrae faz você fazer, porque não chega pronto. Você vai sentar na frente do computador e fazer. Parece um TCC de graduação. Descobrir quem são os seus concorrentes, quanto é que custa cada produto. É um trabalho incrível. E ali a gente faz aquilo e eu digo pro meu marido, vamos, e eu não queria colocar o meu nome. Você vê. Eu disse, não, pô, vai parecer a coisa da humildade, assim, de ser muito humilde a vida toda, ter vindo de uma origem humilde. O povo A gente tem que ser humilde, mas não pode ser humilde em excesso, não. Então, sabe o que eu achava? Tem O que povo se vai valorizar, né? O povo vai achar que eu tô querendo me achar demais, Eduardo. Eu dizia pro meu marido, vamos botar o teu nome. Ele disse, não. As pessoas acreditam em você, as pessoas gostam de você. Eu digo, mas será que não vai achar que eu tô me achando? Enfim... Ele bate o pé e fica Espaço Fernando Albuquerque. A gente monta aquela unidade e aí daquela unidade vamos criando desdobramentos e vamos investindo e vai saindo daqui, de lá, vamos encontrando sócios também que acreditam no projeto. E a gente tá com 3 unidades de salão. Hoje a gente tem a Primazia em Guarabira, tem um percentual na Policlínica das Praias. Enfim, a gente foi ramificando. Eu digo, vai tendo um pedacinho aqui e acolá para garantir o pão de cada dia. Fernandinha, Abelardo, tem 360 mil seguidores no Instagram. Brincadeira, é coisa... Não é brincadeira, não. Inclusive, essa veia de empreendedorismo me soltaram aqui que vem muito de sua mãe, né? Você tem muita admiração. Total. Não é? Minha mãe montou loja a vida inteira. Ela morreu com a lojinha dela lá no Holanda Center, ali de lado do Shopping Tambiá, indo todos os dias. E eu estava recentemente lá em São João do Tigre e uma moça disse assim, eu era cliente da sua mãe. Eu disse, como assim você aqui? Olha Ela só. disse, porque quando eu ia pra lá, ela fazia os concertos das minhas roupas e minha mãe era muito falante, era igual a minha, assim, muito conversa demais. E aí eu digo, tá vendo de onde a gente veio? Tudo tem um porquê. A gente vai abordar daqui a pouco política, a gente fica, né, esquentando aqui para política daqui a pouco, mas essa força, a gente pode esperar, eu vou dar uma pincelada logo, essa força que você tem, que eu sinto uma força muito forte, assim, uma perseverança, uma mulher de coragem, de luta, de decisão, né, eu tô sentindo isso aqui na mesa. A gente espera isso de uma Fernanda na política. Quais são suas pretensões? Essa garra toda, tu vai abraçar realmente essa política? Se tu entrar, se tu sagrar vencedora? Começou pelo slogan. Nosso slogan é força e fé para mudar. Nada na minha vida aconteceu se eu não tivesse tido a força de aguentar as cacetadas, as pauladas, as dificuldades. A gente precisa ser forte. Eu comecei esse papo aqui dizendo que quem não nasce herdeiro tem que ser guerreiro, e guerreiro tem que ter força, né? Guerreira tem que ter força. Então, Buga, a gente tem se levantado,
nessa possibilidade, e eu tenho figurado aí entre nomes da renovação, que tem chance efetiva de chegar lá para fazer diferente, com força, com sabedoria, com humildade. O que eu tenho feito é escutado pessoas. Para onde quem tem me acompanhado nas redes sociais, você tem visto lá, eu tenho ido para casa de pessoas. Primeira coisa, quando eu aceitei o convite, e olha que eu recebi convite de 9 partidos. 9 partidos me convidaram. Por quê? Porque a gente sabe que mulher, eles precisam, a legislação, né, obriga, tem a questão das cotas, tem a questão, né, do fundo eleitoral, mas eu precisei, Abelardo, fazer uma coisinha aqui, chamada conta. Conta pra quê? Pra não ser cauda. Porque se eu fosse para um partido que certamente já tem 3 feitos, eu não seria eleita. Então eu fui para cá, esse partido aqui eu não entro, esse aqui eu consigo, esse aqui não tem chance nenhuma, porque já tá... A gente já sabe, gente, quem são as figuras de cada partido. Não tem muito mistério. Pode ser que tenha surpresa em 2 de outubro. Sempre pode, tem algumas surpresas, mas no geral... No geral, olha, o jogo está marcado. A gente teve aqui um convidado, desculpa, Fernandinha. Sim. A gente teve aqui um convidado, foi o prefeito Cabedelo Vitor Hugo, que ele perdeu as 3 primeiras eleições das 2 por coeficiente eleitoral, que foi cauda. Pronto, é sobre isso. Então, o que é que acontece? Eu fui aqui. E, coincidentemente, eu fui para um partido que foi o primeiro partido que lembrou o meu nome. E eu devo isso a Flávio Breiner, que eu vim conhecer depois. Flávio chegou até mim através de uma amiga, Elisa, e ele lembrou o meu nome, e aí eu vou para a União. Quando se espalhou que eu poderia me levantar como política, aí todos os partidos vieram conversar, venha para cá, venha para cá, venha para cá. Mas eu digo, quando a gente tem Deus para nos iluminar, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, espera aí, sentei com os maiores expoentes da política desse estado. Quem você imaginar de senador, de líder, de ex-ministro, cara a cara, olho a olho. E minha pergunta é, como é que você vai viabilizar a minha eleição? Como é que você pretende viabilizar a minha candidatura? Não, aí a gente começa a fazer perguntas. Mas você vai ser candidato? Se você não for, o seu sobrinho vai ser? Se você não for, a sua irmã vai ser? Se você não... Aí você começa, não sei, estamos vendo, aqui, lá vai, aí eu disse, aqui não é meu lugar. E assim a gente foi, ouvindo. Chega um momento que eu digo assim, quer saber? Eu vou para Brasília, eu vou garantir lá na União Nacional as certezas que eu preciso para que a minha candidatura efetivamente aconteça. Que ela seja competitiva, né? Competitiva, é sobre isso. Ninguém sabe se vai ganhar, mas a pessoa tem que entrar com um carro bom, né? Exatamente, porque assim, é muito desonesto, viu, gente? Eu digo isso para você, a Abelardo já foi candidato, sabe isso? É muito desonesto a luta de quem não tem um mandato, de quem tem um mandato. É desigual demais, não é? Muito desigual. É desonesto e desigual, né? Então, assim, é a luta de Golias. Porque a legislação é feita para quem está lá dentro, né? Para a pessoa do que as perder o lugar. Então, né? Imagina, o cara tá aqui no poder e eu tô aqui no meio da sociedade. Inclusive, a redução no tempo da campanha, que já foi muito maior, hoje é de 45 dias no máximo. Sim, 2 45. meses. Isso já foi uma manobra da Câmara, do Congresso Nacional, do modo geral, para que as pessoas tenham menos chance de aparecer novos candidatos, porque eles que já são conhecidos já têm essa vantagem. Às vezes o povo vota pelo recall. É claro. Quem é fulano, sabe? Não... Então é muito difícil. E aí o que é que eu faço? Fui para Brasília, fui ter uma reunião com Luciano Bivar, presidente do União Brasil. Estive na frente daquele homem que eu nunca tinha visto pessoalmente na vida. E eu disse, recebi um convite do seu partido. Aí eu contei, sabe essa história que a gente fez aqui? Eu contei a mesma história para ele. E a diferença é que tinha uma folha lá. Eu disse assim, eu sou uma folha em branco. Eu não estou lhe garantindo 10 votos. Porque a gente não sabe, eu sou conhecida. As pessoas vão conhecer a minha história. Mas se isso se transforma em voto, é outra história. Né? Ninguém, você não pode imaginar que você vai ter 360 mil votos, porque tem 360 mil. Não é isso que a gente está dizendo. Mas eu quero dizer ao Senhor que talvez eu tenha algo que a classe política desaprendeu a ter. E ele não me interrompeu nenhuma vez. Foi uma coisa muito bonita. Existem estatísticas que mostram que quando uma mulher fala, raramente ela não é interrompida. E ele, Abelardos, não me interrompeu nenhuma vez. E aí eu disse para ele, eu gostaria de saber se eu vou ter dentro do União Brasil as condições de disputar uma eleição e não entrar figurando como cauda. Sabe por quê, presidente? Eu não acredito em sereias. Nossa. Eita, mulher. Fernanda, me diz uma coisa, você está se mostrando, o Bug mesmo realçou, né, essa fortaleza. Eu que conheço você, nunca te vi chorando, amargurada, você está sempre
disposta, mas você é ser humano, né? Sim. Então, eu queria saber isso. E você já teve já se sentiu fragilizada? Quais são as angústias que você já enfrentou? Porque alguma coisa há de você ter Sim. enfrentado. No né? processo político que você fala. Num contexto geral, Tá. né? Porque você é forte, você é batalhadora, mas tem uma hora que a pessoa Fraqueja. fraqueja. claro. Já aconteceu contigo? Isso Já que eu- aconteceu, e é engraçado a Belardo falar isso, porque quando os meninos estavam... A gente se reúne, né, para decidir o nosso slogan, e eu lembro que eu disse assim, Fernandinha, mas você precisa ser doce, você é muito... Eu disse, gente, a vida não me deu essa escolha de ser frágil. Eu não tive a opção, gente, de ser frágil. Sabe um memezinho que tem assim, não tô chorando porque não tem tempo? Eu sei. Não Eu tem conheço. tempo. Então, assim, eu não tive essa coisa de ficar ali, ai, meu Deus, que minha mãe era pobre, meu pai não me deu, eu não tive, Abelardo. Então, o que é que acontece? Às vezes vem uma pancada de onde você menos espera, e esse e-mail eu ouvi inclusive de uma mulher que hoje está vereadora, querida Rebeca Sodré, ela disse assim, Fernandinha, aprenda logo de cara, política é a arte da traição. E aquilo me impactou muito quando ela me disse aquilo. Eu disse, caramba, eu não sou uma pessoa que estou acostumada, né? Mas ali acontece, nesse processo, uma pessoa que diz que estava com você e está ali trabalhando junto com você, porque é pela amizade. Quem não tem pré-campanha, quem não tem poder, né? É pela amizade. São pessoas que estão ali lutando com você. Poca estava aqui comentando comigo, eu disse, Poca, são os amigos. Eu estou indo para casa de pessoas. E aí, quando você escuta um amigo que estava caminhando junto com você e diz assim, olha, fulano de tal, me ofereceu uma proposta, eu gosto muito de você. Acredito até que você vai chegar, mas eu vou pra lá. E dependendo de quem vem, dá uma sacudida em você. Mas eu me permiti chorar somente naquela hora, enxuguei a lágrima, digo, vamos embora. Se Jesus tirou, tem outro na frente e a gente vai se embora assim mesmo. E me fala uma coisa, Fernandinha. Você que pretende entrar na Câmara Federal, como é que você pensa na legislação dos programas virtuais, dessas plataformas virtuais? Certo. Hoje em dia é muito carente de legislação sobre Sim. isso. A gente sabe que a TV aberta é um instrumento que existe, mas deu uma sacudida com essa a vinda da internet, rede social. Como é que Claro. você pensa em que o programa virtual faça parte da legislação? Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que a gente tem que ouvir, sabe, Abelardo? Porque às vezes a gente tenta ajudar dentro da nossa compreensão e não ajuda a categoria. Certa vez eu estava conversando já candidato, eu disse, gente, o que é que vocês acham da gente regulamentar a profissão de criador de conteúdo? Não, de jeito nenhum, porque vai vir um imposto. Não, a gente prefere ser MEI e tal. Então, assim... O Lula tem a declaração dele que ele disse que queria regulamentar os meios Só que de se ele de comunicação. Se ele ouvir os digitais, eles não querem. Porque eles preferem ser MEI e preferem criar e de repente, ou MEI ou microempreendedor, e aí, à medida que vai crescendo, vai aumentando, né, mudando, mas muitos não querem. Então, acho que a gente precisa estabelecer comunicação com as entidades de classe antes de propor. É como se eu chegasse na sua casa e dissesse assim, ó, Abelardo, toma aqui leite, só que você é intolerante à lactose. Então, a gente só faz, eu acredito, Abelardo, é o que eu tenho feito, eu abri um WhatsApp lá em maio. O Alô, Fernandinha. Eu quero conhecer sua história. Eu quero ouvir você. E eu fiz desde maio, indo para casa de pessoas, escutando pessoas. No meu celular é cheio de ideias trazidas pelas pessoas de cada cidade que eu ia. Porque não adianta eu chegar aqui para Bahia e dizer, olha, aqui em Bahia, eu acho que a gente tem que fazer isso. Se a comunidade clama há 43 anos pela reforma do Mercado Central. É ouvindo pessoas que a gente faz. Então, para estabelecer qualquer ajuste que seja, chama a classe. Como é que vocês acham? Como é que a gente vai legislar sobre isso? Como é que a gente pode organizar? Porque até os 10 mandamentos, Jesus mandou que Moisés organizasse nas tábuas. Então, é literalmente a gente fazer essa organização, mas sem imposição, ouvindo a classe. Não é de cima para baixo. É aqui, ó, na horizontalidade que a gente faz construção. Fernandinha, me diz uma coisa. Você é Fernandinha Albuquerque 24 horas por dia? Ou você tira tempo para ser... O que você faz como como mulher, né? O que você gosta de fazer? O que te dá prazer fora trabalhar, Fora né? trabalhar. O que você gosta de fazer? Você é romântica? Como é que é a Fernandinha em casa? Conta pra gente aqui. Que haja trabalho, viu, Abela? Haja tem trabalho. trabalho viu? demais. Pois é, então eu tô perguntando saber se ela tem um tempo tempo livre, pra né? ela, Tempo né? livre. A que cuida de planta, adoro cuidar de planta, que faz minhas apostas, que arrasa no pudim. Eu podia ter feito um pudim para Oh, trazer meu para Deus. vocês. Não, a pudim
Pudim de leite? Pudim de Ave leite. Maria. Sério, você gosta, Belardo? Adoro. Já fica aqui uma promessa. Não é de política, não, viu? Deixa eu passar a política. Deixar um pudim pra você que gosta de fazer pudim das coisas simples. Eu não tenho grandes hobbies, cara. Não, minha coisa é muito simples. Eu gosto da minha casa. Muita gente até reclama, não vejo tu em canto nenhum. Vou pra um restaurante, não te vejo. Vocês que saem de noite. Gente, minha vida é muito simples. Você é romântica? Eu sou romântica, mas eu não sou melosa. Eu sou romântica, mas não sou melosa. Eu sou aquela que deixa um bilhetinho ali pro marido. Eu lembro que quando eu namorava o meu marido, tem uma música de Zé Ricardo, que até de um filme, eu escrevi pra ele certa vez, você fez casa em mim. E coloquei dentro do notebook dele. Ele trabalhava na Jeep na época. E passa o tempo, daqui a pouco, e ele não dizia nada. E daqui a uns 2 dias eu fiquei calada. Ele, sim, eu adorei o bilhete, mas agora eu posso dizer que eu tô com vergonha. Eu não entendi o que você quis dizer. Porque meu marido é muito literal. Ele não tenta você deixar subentendido que ele não vai entender. Não deu indireta achando que ele vai se doer, porque ele não vai. Ele não vai entender. Então você fez em casa em mim, ele não entendeu nada. Aí eu fui dizer, o que é casa pra você? Aí ele, lá. E o que é que a gente tem no lar? Alegria, coração, aconchego, segurança, conforto. Eu estou te dizendo que você fez casa em mim. Agora eu entendi. Pronto, depois desse dia, amigo, acabou-se as firulas. Eu te amo, tô com saudade. Que horas você chega? Vem pra cá. Porque se não for assim, aí acaba que a gente vai tendo que ser de acordo com cada relação. Mas eu sou das datas. Eu sou aquela que, sabe, lembra de uma coisa, traz. Eu sei que ele gosta de bolo, né, de morango. Você é carinhosa. Carinhosa. Eu acho que vale a pena, gente. Aquilo que a gente não rega, morre. E eu tenho esse exemplo com as plantas que eu gosto de cuidar. Ontem eu até postei minha orquídea. Muita gente não tem paciência com orquídea. Minhas orquídeas tudo morre. Tem que ter paciência com orquídea. A orquídea demora 1 ano para florar. Então, acho que a relação precisa desse cuidado. Eu só não sou aquela... Não sou, não. Melosa Não, demais. isso eu já não- E como é que é a reciprocidade? Como é que é seu marido dentro da sua campanha? Ele é o pensador. Ele é aquele que organiza, porque não tem como o Abelardo ser candidato, estar na rua conversando com o povo e pensar, meu Deus, será que ali tá chamando, será que falando? Não dá. Alguém tem que coordenar E isso. tem que ser alguém da sua confiança. Porque Proteger também, que né? não vai ser alguém que vai colocar você em cilada, que não vai ser alguém que vai colocar você, né, num comprometimento. Então, ele é aquela pessoa que conversa com as lideranças, que conversa com as pessoas, que arregimenta pessoas. Enquanto isso, eu tô lá na casa tomando café, estabelecendo, ouvindo, anotando. Tudo meu é anotado. Meu celular tá bombando, assim, de ideias para chegar naquela Câmara Federal e apresentar. Então, ele é um grande parceiro. Eu digo que sem ele eu não teria feito os negócios que nós fizemos e eu não estaria na política. Fernandinha, eu vou trazer de novo pra política. Sim. Porque muita gente vai ver a gente, graças a Deus, tá com se inscreve no canal, ó, comenta, toca o sininho, compartilha, Sim, boa. Boa, boa. toca o comentário, se inscreve, dá essa força aqui, ó, Vou botar Abelardo. minha galera pra assistir. Pode, Viu? Minha agora galera vai. toda. Vamos Agora embora, vai. vamos com tudo. Minha Olha bem galera essa, dando hein? play. Fernandinha, muitos eleitores, muitas pessoas estão indecisas, né? Ainda, onde é que eu vou, para onde é que eu não vou, muita polarização, essa história toda que todo Sim. mundo já sabe, né? Mas os eleitores, você é mais esquerda, mais direita ou é mais centro? Centro. Eu sou mais centro, meu partido é centro-direita, né? A União Brasil é a junção do PSL com o Democratas. Então a gente consegue equilibrar, porque assim, Bug, as pessoas estão tão polarizadas que assim, ó, se você não concorda 100% comigo pois é. no canto, você é meu inimigo. Pois é. Se você não concorda 100% comigo na esquerda, você é inimigo. E, gente, isso é um grande atraso. É um grande equívoco isso. Equívoco. Não, se eu não voto em Bolsonaro, eu sou comunista. Eu sou comunista. Se eu Mas voto tu em vota, Lula... não. Se você fizer uma crítica, Isso. você já é Então, Se eu, comunista. se eu voto em Lula, Você eu vota sou em- Bolsonaro. É tipo isso. A gente tem que botar realmente os pratos na mesa, Perdeu-se né? a via do meio, né? Nem esquerda, nem direita. Por isso que eu perguntei, entendeu, Fernando? Nem esquerda, nem direita, você pode ter... Eu tenho ideias que convergem com direita, eu tenho ideias que têm algum sentido lá na esquerda, mas nem é tanto ao sol, nem tanto ao mar, então dá pra você... Porque as pessoas, você é em cima do muro. Não, você não precisa, pra ter uma posição, estar totalmente contra o outro lado. Muito pelo Não, contrário, e a é você vida- não reconhecer naquele lado nada de positivo. Não só existe o preto e o branco, não, Exato. gente. Existe o preto, branco, amarelo, vermelho, azul piscina, em tudo, Tem né? questões que Em me são muito tudo. valorosas. Por exemplo, aborto. É uma questão, pra mim, valorosa. Eu sou contra.
E 100% contra. Eu era uma mulher infértil, eu não podia ter filho, eu recebi um milagre de gestar um filho. Então a gente precisa tratar desse tema e entender que se para ser esquerda você teria que defender o aborto, então eu não sou. É claro. É isso que é ser esquerda. Você tá entendendo que eles botam isso dentro... assim pragmáticas como você eles tá colocam dentro de uma caixa, ou é você defender. Não. Eu acho que a gente tem que conversar sobre temas, levantar sobre temas, ouvir pessoas e chegar a um consenso. Pessoas equilibradas agem assim, né? E você teve muita coerência com a sua agremiação, porque a União Brasil tinha o Bivac, desistiu, entrou Soraya. a candidata Soraya, justamente que é uma bancada que sempre deu suporte ao governo Bolsonaro, mas teve esse momento de apresentar uma candidatura, né? O Ariano Suassuna dizia que o radicalismo e a inteligência nunca conviveram bem numa mesma casa, né? Nunca conviveram harmonicamente. O radicalismo e a inteligência não combinam, entendeu? A pessoa tem que saber o que é bom e o que é ruim, não porque isso é de direita ou porque aquilo é de esquerda e estigmatizar isso dessa forma. Tá de uma maneira que você não quer nem opinar, porque você vai receber... Fica com receio da reação. Vai ser tão contra-atacada que as pessoas não estão dispostas nem a entender o que você está dizendo. Fernanda, deixa eu dar uma mudada nessa conversa meio pesada e te falar o seguinte, você já deu gargalhadas aqui. O que faz a Fernanda feliz e rir e gargalhar? Leveza, vida boa, coisa boa, conversa de pote, miolo de pote, né? Porque o povo acha que a gente é psicóloga e só chega com... Né? É só bronca. É só bronca. Então, assim, conversa leve, coisa boba, piada, meme de internet, adoro, sabe? Pegar aquelas bobagens de internet, passa ali, meia hora. Cara, eu acho que a gente precisa da dose da leveza pra vida. Claro. Porque senão fica tudo pesado demais. Eu não sou uma pessoa enraivecida, sabe? Não tem gente que já acorda meio enraivecida. Eu não sou assim. E eu já sofri até críticas e assim, você não deve ser de verdade desse jeito, não. Puxa vida, então quer dizer que para ser de verdade você tem que acordar de mau humor. Perdão quem acorda de mau humor, gente. Eu não acordo de mau humor. Pai, já que você tá nesse caminho, Fernando, um lugar e uma comida que você gosta, assim. Um lugar, praia. Praia. Aonde especificamente? E já pro teu maridão ver pra te levar. Ó, um lugar de desejo, né? Então vamos falar se é pra ele vamos lá. O lugar de desejo podia ser Maldivas, né? Podia ser Maldivas, né? Sonhar não custa nada. Vê somente, vê. Só, não é pra sonhar, né? Pra sonhar a gente só sonha. Sonhar não custa caro, né? Pelo menos a gente, nas fotos, a gente fica ali, vendo os pacotes, quanto desenho divide, né? Seria, eu tenho vontade de conhecer. Você, Fernanda, é uma pessoa muito correta nas tuas coisas, como você disse, muito exigente. Você é uma pessoa muito profissional, que eu te conheço também, uma profissional super exigente. Você sabe que na política o mundo é bem diferente desse, que você almeja. Sim. Né? É bem diferente desse. Você está preparado para essa convivência? Porque em política, você sabe, é como diz, é igual uma nuvem, né? Você olha, tá uma nuvem lá com um formato, aí você vira o olho, quando você olha de novo, tá com outro formato, né? A palavra tá valendo muito pouco na política. A pessoa diz uma coisa hoje, diz uma coisa amanhã, né? Você está preparada para conviver com isso, Fernando? A gente tem que estar, né, Abelardo? O preço para se inserir no meio e tentar ser a gota. Madre Teresa dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia que o oceano sem uma gota ele é menor. E é verdade. Ou a gente entra na política para se colocar como essa gota de fazer diferente, de sustentar a palavra. Você não vai ter nenhuma passagem minha por casas, cidades, onde eu passei fazendo promessas. Dizendo, olha, eu vou prometer que eu vou calçar essa rua. Não, muito pelo contrário. Eu estabeleço compromissos. Como psicóloga, eu estabeleço compromisso de lutar para que o Sistema Único de Saúde amplie a assistência, a abertura a tratamento psicológico. Nós temos uma sociedade, Abelardo, que só nessa pandemia, quase 30% de aumento de depressão, ansiedade, transtorno de pânico. As pessoas estão sofrendo. E o Sistema Único de Saúde, Abelardo... E tem de menina jovem, de 20 anos... de suicídio altíssimo. Suicidar, não é brincadeira, não. Não é uma coisa, Fernando. Alto índice de droga, ultimamente, quanto mais novo, né? Então, isso também preocupa porque a solução está na cabeça, né? Você vê aquela Cracolândia em São Paulo, não adianta pegar aquele povo e botar em outro canto, que o pessoal em outro canto vai usar. Está só mudando o endereço do problema. Exatamente. Tá só mudando você como psicólogo, você sabe que ali é o mental. Exatamente. Né? É quando eu digo, é como se saúde, Abelardo, só envolvesse você não ter nenhum problema físico ou biológico. Assim, você não é hipertenso, então você está saudável. Não é isso. Você pode estar perfeitamente funcionando biologicamente, mas se a sua cabeça ela não estiver boa, você não
se levanta de uma cama. Então você tá doente. Então a minha luta por saúde mental, se alguém dissesse assim, Fernandinha, você queria ficar conhecida como deputada de quê? Eu disse, a deputada da saúde mental. Porque eu sei como é importante a gente ter uma cabeça, ter uma mente funcionando, que a gente fala, né, na psicologia em homeostase, pra gente fazer. E a gente não consegue. Tente no seu plano de saúde marcar um psiquiatra para daqui a um mês, você não vai encontrar. Avalie se o Sistema Único de Saúde está demorando 7 meses. Já existe, né, Fernanda, algumas clínicas que aceitam a Unimed. Algumas clínicas. Mas o que acontece? É privado. Né? E aí o que acontece? O acesso é 4 meses, 5 meses. Me parece até que tem um prazo, assim, o número de consultas. Psicólogo tem número 10 sessões. Não é? É como se você fosse uma caixa e diz assim, ó, eu vou abrir sua caixa, aí em 10 sessões eu vou organizar a sua caixa, fecha, siga a sua vida. Não é assim, não é isso. Então o Sistema Único de Saúde, gente, não oferece esse serviço à população a contento. Então as pautas psicológicas que envolvam acesso a psiquiatra, acesso a psicólogo, mãe autista, que luta para conseguir laudos para que os filhos tenham as terapias, criança com síndrome de Down. Então, existe um leque de situações que envolve o campo da psicologia, da psiquiatria, que, gente, no Sistema Único de Saúde não tem. E aí não tem ninguém vendo isso. Sabe por quê? Sabe o que eles dizem? Isso não dá voto. E, olha, gente, me perdoe, viu? Me perdoe, mas nós estamos chegando no final. Queria saber aí se os Abelardos, você tem mais alguma coisa assim? Eu vou fazer uma pergunta direta. Eu gostaria de saber da Fernandinha. Pergunta direta para fazer. Aproveita aí. Acabando as eleições, vitoriosa ou não, a mídia vai sentir saudade da Fernanda ou a Fernanda sempre vai estar dentro da mídia? Fernandinha sempre vai estar dentro da mídia, eleito ou não eleito, eu estarei fazendo programa de TV, seja uma vez por semana. É uma ótima pergunta, porque tranquiliza os fãs e os telespectadores. Tá no sangue, gente, tá no sangue. Estarei na televisão eleita ou não eleita. E você tem falta da Fernanda. Vai, Buguinho. Eu vou mais na polêmica da política de novo, né? Rapaz, gosto, né? Eu adoro. O cara falou do teu cabelo. Eu adoro. Fernandinha, toca o telefone na Câmara Federal, vai querer atender Lula ou Bolsonaro? Eu quero atender quem estiver com as melhores intenções para esse país. Claro, tá certo. Fernanda, eu quero só agradecer, né? Muito agradecimento da gente. Nós ficamos muito felizes quando você aceitou esse convite aqui do podcast dos Abelardos, né? E ficamos felizes e, ao mesmo tempo, uma oportunidade boa de dizer o quanto nós te amamos. Obrigada, né? O quanto você representa em nome da mulher paraibana, né? Das expectativas boas que nós temos a seu respeito, das energias boas que nós jogamos para que você seja muito bem-sucedida. E que, enfim, que depois você possa vir novamente aqui no podcast dos Abelardos, quem sabe como deputada federal eleita, né, pelos paraibanos. A gente espera que você seja muito bem-sucedida. Muito obrigada, E eu termino, Fernandinha, falando como você começou, citando Tony Garrido. Sim. Agora, depois desse podcast, todos sabem como você caminhou e chegou até aqui. Obrigada, que lindo! Obrigado, Fernandinha. Vai lá, tá bom? Gente. Obrigado Então, demais. Vamos embora. Beijo! Valeu. Eu sei que tem livro, eu sei que tem livro pra mim, eu sei que tem livro pra mim, viu? Eu sei que tem um livro pra eu ganhar. Tem sim. Gente, obrigada por todo mundo que ficou aqui acompanhando a gente. Manda, envia pra todo mundo. História de uma guerreira, de uma mulher que lutou, que inspire outras pessoas, não só mulheres, mas homens e mulheres. E com relação à política, que a gente muda as estatísticas, mulheres, maioria no eleitorado, que a gente também seja maioria na representatividade. Um cheiro, Valeu, que Deus abençoe. Segue a gente, hein, galera? Abelardos Podcast. Segue lá, hein?